Eu falo xé, eu falo xé, xé, eu falo xé, eu falo xé, xé. Itapetininga, belo e santo lar. Jardim perfumoso, ó minha terra, somente em 2 palavras vou cantar as belezas que tens, quentinhas serras. Chegando ao mato seco vê-se a serra, que azulada se estende para o mar. Verdejantes campinas onde berra o nédio touro, olhando para o ar. A cidade parece um nível bando, de garças que, cansado de ir voando, na campina repousa genuflexo. E o vasto horizonte se dilata, e o céu, qual lâmina de prata, estreita a terra, em fraternal amplexo. Itapetininga, Dr. Júlio Prestes de Albuquerque, datada do dia 13/6/1898. Está no ar Xé Itapê em prosa. Eu falo xé, eu falo xé, eu falo xé, eu falo xé. É isso, gente. Mais uma vez, mais uma terça-feira. Nessa terça-feira de feriado para você que está em casa ou que está trabalhando no feriado, não sei. Dia 9 de julho, uma data tão especial, né, para os paulistas e que virou feriado há algum tempo, hoje já um feriado do estado todo. E a gente está aqui no Xé Itapê em prosa. Hoje em especial um programa gravado, porque é um programa especial, um tema especial, um convidado especial, e a gente tinha que gravar para fazer um programa bem legal para você. Então, infelizmente, hoje você não vai conseguir comentar aí no chat ao vivo, mas você pode mandar a sua mensagem depois, ou a sua mensagem aí no YouTube também, deixar a sua pergunta ou a sua mensagem, aquilo que você quer falar, tanto para o nosso convidado quanto por esse tema sensacional que daqui a pouco eu quero falar para você. A gente sempre começa o Xé falando para que você nos ajude a fazer o Xé, a realizar o Xé. Como? Seguindo as nossas redes sociais. As nossas redes sociais, simples. Xé Produções no Instagram, Xé Produções no Facebook. A gente também está no Spotify, você que gosta de ouvir ou de assistir pelo Spotify, todos os nossos episódios estão lá. Xé Itapê em prosa no Spotify é o nome do nosso podcast. Ou também aqui no YouTube, você pode nos ajudar se inscrevendo no nosso canal. Entra aí, se inscreve, dá o seu joinha, dá o seu like, ativa o sininho para que toda novidade, todo programa, todo ao vivo que a gente entrar aqui, o YouTube te avise e você não perca nenhum episódio. Hoje, episódio número 67, olha aí, mais de um ano no ar, graças a Deus, a gente mostrando, dando voz aos nossos itapetininganos e contando as nossas histórias. Como hoje a gente quer contar uma história tão especial do Itapetiningano, tão ilustre, e a gente quer falar nessa data também, né, que é bem relativa a esse tema, a essa pessoa, e você com certeza vai se interessar e vai saber um pouco mais. Todos os lugares a gente já viu o nome dele, nome de rua, nome de praça, nome de cidade, e a gente vai saber aí quem é exatamente este senhor que nós vamos falar daqui a pouquinho. A gente começa também falando dos nossos patrocinadores. Bom, ele já está acostumado, então quero desde já dar uma boa noite e agradecer a presença do Fábio. Beni, muito boa noite a você, aos telespectadores, né? Também. Ou ouvintes também, que estão nos acompanhando, e fica um compromisso aqui, uma vez que está sendo gravado o programa. Sim. Eu estarei na terça-feira, agora, ao vivo, acompanhando pelo YouTube. Sim. Então não que eu possa responder aqui, obviamente que a gente está gravando, mas vou estar conectado pelo YouTube para responder eventualmente alguma pergunta aí que venha. Excelente ideia. Então, se você está acompanhando, de repente tem uma dúvida, né? A gente, vamos adiantando aqui, a gente hoje é um programa especial falando do Dr. Júlio Prestes de Albuquerque. Quem é? O Fábio, que é um historiador, um pesquisador da família Prestes, né? Nem tanto, sim. Curioso. Também tem um livro, né? Já Isso, publicado. A gente vai falar muito sobre o Júlio Prestes, a gente conhecer um pouco mais quem foi o Júlio Prestes. Então, se você tem uma dúvida, se de repente alguma coisa aqui que a gente falar, se você ficou alguma dúvida ou uma colocação, comenta aí no YouTube que o Fábio vai estar assistindo e vai estar respondendo as perguntas aí também, tá bom? Devidamente apresentado, vamos falar do nosso patrocinador, que você conhece bem também, a Cantina Castellamare, pasta, pizza e vinho desde 1992. A experiência gastronômica aqui de Itapetininga,
que aquilo que eu sempre falo aqui toda terça-feira, é como se você viajasse o mundo sem sair de Itapetininga, né? Através dos pratos, da culinária maravilhosa lá do Robertinho e de toda a equipe. Então vale a pena, se você não conhece, ou se você tem uma data especial aí, como hoje, um feriado, você quer comemorar, a Cantina Castellamare está à sua disposição. Pasta, pizza e vinho desde 1992, de quinta a terça-feira, aberto para o almoço e para o jantar. Fica ali na Avenida Venceslau Braz, 1560, na nossa querida Itapetininga. Você também pode pedir pelos aplicativos de delivery que você conhece ou pelo aplicativo exclusivo da Cantina Castellamare. Você vai na sua loja de aplicativos aí, digita Cantina Castellamare, Castellamare com 2 L's e com 2 M's. Você vai baixar e vai ter todo o cardápio da cantina para você receber na sua casa, pedir e receber no conforto da sua casa, tá bom? Cantina Castellamare é nosso restaurante itapetiningano, italiano aqui de Itapetininga. E assim como diz o Inegi, patronagem. É isso. Obrigado, Robertinho. Abraço pra você. Hoje, infelizmente, Fábio, toda semana a gente sorteia uma pizza da Cantina Castellamare aqui. Isso. Mas como não é ao vivo... A gente vai ter que ficar pra nós, então. Vamos ter que partir. Vamos dividir meio a meio. Meio Bene, meio Fábio. Pronto. Será que tem esse sabor lá? Vamos pedir esse sabor lá. Se não tiver, a gente cria. O que você mais gosta? Putz, eu gosto de portuguesa. Não, portuguesa é bom. Cebola. Nossa, ovo, presunto. Eu experimentei uma de brócolis com bacon. É maravilhoso. Maravilhoso. Todas lá. Então aí, todas. Já temos 2 sabores que seriam bem-vindos aqui. Fabião, você é itapetiningano? Eu nunca perguntei isso pra você, cara. Eu sou itapetiningano por... De coração. Por decreto da Câmara Municipal. Então né? Quero reiterar meu agradecimento aqui ao vereador Marquinhos Silvério. Marquinhos Silvério que me concedeu esse título de cidadania. Foi com certeza um dos dias mais emocionantes da minha vida, Beni. Eu nasci em São Paulo, capital, acompanhado da família, minhas irmãs, meus pais, né? A gente sempre frequentou Sarapuí, desde criança. Sim. Temos ainda uma chacrinha lá. Chacrinha de lazer, passeio. E vínhamos muito a Itapetininga, que é a terra dos meus avós, né? Os pais do Hélio. Sim, grande. Né? Nascidos aqui em Itapetininga. Então, na primeira oportunidade, meus pais decidiram por mudar para Itapetininga. E eu cheguei aqui com 8 para 9 anos. Passei minha infância aqui até os 13, 14. Estudei no Fernando Prestes. Andei de bicicleta bastante. Fui escoteiro. Morou no centro? Morava na rua Monsenhor Soares. Quase ali do ladinho do Largo dos Amores. Nossa, onde o meu pai montou, Beni, talvez você se lembre disso, a Bombonière Doçura. Que era uma loja de doce. Foi a primeira da cidade a vender chocolate avulso por granel. E na frente era a loja e nos fundos onde a gente morava. Vizinho, parede colada, como se diz, com a Casa Bitar. É verdade. Seu Issa Bitar. Sim. Dona Olga. Eu acho que sim, Dona Olga. Dona Olga, Olga Bitar. E passei a minha juventude ali, andando ali pelas ruas. Nossa. Tinha o pastel na frente com caldo de cana do japonês. Uma boa parte da minha infância foi o CRI, movimentado. CRI ali movimentado. Cinema. Frequentei muito cinema lá. Até que, quando eu tinha por volta de 14 para 15 anos, também em família, mudamos para Porto Alegre. Nossa. Passamos 3 anos lá. 2 anos e pouco. De Porto Alegre, voltamos para São Paulo, capital. A trabalho do Hélio foi para Porto Alegre? Sempre a trabalho do meu pai. E aí, por fim, aí já eu, sozinho, né, entre aspas, me mudei para Itapetininga no final de 99. E eu me lembro que era o período do bug do milênio. Lembra do... Era, sim. O bug do milênio. Ia parar tudo, ia cair avião, parar foguete, computador, tudo. Eu comecei a cantar na igreja em final de 98. Aí teve todo o ano de 99, a igreja lotou. Foi um momento foi a maior fase para a igreja ser uma igreja cheia. Cabalístico, todo né? Todo mundo preocupado porque ia acabar, porque ia dar um bug nos computadores, porque não tinha sido programado 2000.
Eu me lembro de eu brincar, né? Falei, bom, não acabou o mundo, eu tô aqui mesmo, vou ficar por aqui, né? E hoje, feliz da vida, hoje não pretendo sair, tenho minha família aqui, meus filhos, amo essa cidade, trabalho. Então, assim, sou itapetiningano, sim, de coração, corpo e alma agora. Nossa. Jornalismo na veia já. Ou não? Puxa vida. De criança não vou pra esse lado não, o pai sofre muito. Beni Martins, olha só, na minha estada em São Paulo, na adolescência, fui procurar emprego. Fui procurar as lojas Mapping, Sim. que era uma grande rede, né, de lojas em São Paulo, ali na Praça Ramos de Azevedo, em frente ao Teatro Municipal. Fui lá, preenchi lá o processo seletivo. Desculpe. E fui aprovado para ser office boy. Hoje nem tem mais esse cargo, eu acho, né? Sim. Era office boy, fazia esse trabalho de banco, de rua, tal. Olha só, foram 3 meninos contratados. O chefe, senhor Guazelli, não esqueço até hoje, olhou para nós 3 e aleatoriamente falou assim: fulano, você vai ser boy lá no departamento de compras. Fulano, você vai ser lá no departamento de manutenção. E menino, Fábio, você vai ser office boy no departamento de propaganda. Comunicação e propaganda. Então, com o meu primeiro emprego foi nas lojas Mapping, já trabalhando na área da comunicação. Aí eu frequentei Folha de São Paulo, Estadão de São Paulo. Na época tinha o Jornal Diário Popular, tinha o Shop News, tinha o DCI. Nossa. Tô falando coisa que faz tempo já, viu, Beni? E aí, óbvio, meu pai sempre teve jornal, né? Desde que eu me lembro por gente. Então foi o acaso que me colocou no mundo da comunicação. Desde então, eu não saí dessa área. Do jornalismo, da propaganda, da comunicação. Tô até hoje. Já tava na veia, né? Acho que tem não jeito. sei fazer mais nada também. Nem precisa, né? Já faz bem. Não sei se faço bem, mas é o que eu sei fazer. É o que dá pra ir tocando. Aqui em Itapetininga, lá no começo dos anos 2000, eu me lembro que eu tinha uma parceria, um trabalho com o Sindicato Rural, Isso. né? Eu acho que você veio acho que foi o seu primeiro projeto aqui em Itapetininga ou não? Eu me lembro daquele período, primeiro, uma certa dificuldade, né? Porque eu estava vindo de São Paulo, montei uma agência de comunicação e fui procurar alguns empresários e o empresariado aqui não entendia bem o que eu fazia. Eu falei, viu, eu vou cuidar da tua propaganda. Não, mas como? Quem cuida da propaganda sou eu, né? Enfrentei Hoje é tão comum, né? Hoje, empresário que não tem alguém para ajudar na comunicação, faliu já, né? E então tive um pouco de dificuldade. Mas aí, a Mauri Elias Xavier, presidente do Sindicato Rural, junto com o Reginaldo, que está lá até hoje, foi quem primeiro abriu as portas para mim na cidade. E aí eu passei a fazer o jornal do Sindicato Rural, fazer uma assessoria de imprensa das atividades do sindicato. O Sindicato Rural, até hoje, é muito ativo. Faz muita coisa, muito serviço para o associado, muitos cursos, treinamento para o produtor rural. É um sindicato excepcional. Aliás, é um dos melhores do estado de São Paulo, né? Um dos melhores e maiores. São é. cerca de 700 associados, ou eram até pouco tempo atrás, ativos, frequentando, fazendo, usando. Realmente foi uma satisfação trabalhar lá com o Sindicato Rural, onde eu fiquei por 10 anos. Aí incluindo Expo Agro, divulgação. O Sindicato Rural, seu Mauri Elias Xavier, Reginaldo, devo muita satisfação a eles aí por ter aberto as portas para mim. Era algo que era ao mesmo tempo que era honroso para o sindicato fazer a Expo Agro, era um trabalho gigante, né? Era pesado para o sindicato, porque não era... É diferente de você ser um produtor de eventos, né? E já está acostumado com isso. Como hoje a gente tem uma empresa que faz isso para a Expo Agro. Ou eles que estavam acostumados com o sindicato e ter que fazer um evento daquele tamanho, né? Exatamente. A proporção que tomou. Beni, eu acho que você vai entender o que eu vou falar melhor do que todo mundo. Quando eu comecei, por volta de 2000 para 2001, o artista vinha de carro, hospedava-se já no Hotel Colonial
Passava o dia na cidade, Tem um colonial, era verdade. ia na Boutique Carina, autografar livro. Eu levava em todas as rádios, Rádio Clube, Rádio Difusora, para dar entrevista, chamando, hoje à noite vai ter um evento. O artista vinha, passava o dia aí. Me lembro do Daniel, marcava jogo de futebol. Jogava futebol, foi na chácara do seu Scudler. Isso. Seu cara jogar futebol. E era uma coisa muito amadora. Então tinha um empresário lá que montava o palco, tinha lá o pessoal do som, né, o Malavase cuidava da iluminação, o Zé Bacana fazia o som. E as coisas eram muito, não vou dizer amadoras, eram bem feitas, mas era tudo muito simples de fazer. Até uma guinada por volta de 2005, que, vamos chamar de sertanejo, não fique bravo comigo, né, mas esses cantores tiveram uma explosão exponencial de sucesso. E aí as coisas ficaram muito complicadas, porque os shows já eram para 40 mil pessoas, exigiam uma estrutura de bombeiro, de segurança muito delicada, muita responsabilidade, né? Era. No recinto chegava a passar 80 mil pessoas num dia. Né? Durante o dia era o público família que ia ver os bichinhos, parquinho, passear, depois à noite show. Os artistas começaram a chegar secretamente, minutos antes do show. Viu? Eu fui acompanhar um artista famoso, fui junto com uma viatura da polícia, nós fomos buscá-lo lá no restaurante Borsato, na beira da estrada, Sim. porque ele era muito famoso. Então tinha que vir em carro não caracterizado. Começou aquele esquema de segurança. Nossa. Sabe? O artista já não queria mais dar entrevista, não queria atender a imprensa. Male atendia os convidados patrocinadores do evento. Começou uma coisa muito exigente, muito difícil. Ficou mais exigente com o som, com o palco, com a estrutura, né? Viu? Os artistas, eu me lembro da Ivete Sangalo, 3 horas da tarde, um assessor dela que chegou durante o dia para aprovar o palco, chegou lá e falou assim, não aprova esse palco não. O palco tem uma junção da madeira assim que pode entrar o salto do sapato dela, ela não vai pro palco. Eu falei, mas como que não? São 3 horas da tarde, tem 20 mil ingressos vendidos já. Não, ela não vem. Tá em São Paulo ainda esperando a gente mandar. Moral da história, o sindicato teve que providenciar um piso ali em cima da orla ali para consertar, para estar no padrão do artista. Então, chegou no que você falou, precisou ter empresa especializada. Sim. Cada artista já manda um script lá, um roteiro do que quer de som, um quer som, outro quer o set list, né? Um é telão, outro é som, outro é fogo, outro é não sei o quê, outros são tantos bailarinos, são tantos músicos. Ou seja, é um trabalho profissional, né? E muito valorizado. O que era no começo uma fonte de receita para o sindicato, trazer um artista, cobrava o ingresso lá baratinho, todo mundo ia e tal. Passou a ser um negócio de grande risco, perigoso, por causa da segurança do público, tudo. E aí o sindicato Até porque o sindicato, a ideia do sindicato não era os shows, né? O era importante a parte técnica. Pro sindicato era a parte técnica. Era as exposições, as palestras e toda a parte que tinha ali, né? E também nessa área técnica, Beni, tem uma curiosidade que o público em geral normalmente não acompanha. O gado de elite, um gado chique, né? Um gado Nelore PO, são animais que valem 300, 400, 500 mil reais. Sim. Esses que estão no campo. Porque aqueles... As matrizes. As matrizes, aquelas valem milhões. Não se compra um animal daquele, se compra o óvulo daquele filhote, né? Então, assim, para os produtores rurais tirarem essas vacas do campo, colocar num caminhão e trazer lá para a exposição, ele está transportando 3, 4, 5 milhões de reais. Isso exige seguro. Imagina um caminhão desse cai. Nossa. Chega lá o som altíssimo dos shows. O público vai lá, cutuca a vaca, mexe com os boi. Puxa o rabo. Viu? Puxa o rabo. Viu? Ele tá cutucando um bicho de 300, 400 mil reais. Então, os produtores rurais também não
tinham mais o hábito de trazer os principais animais. A tecnologia chegou para todo mundo, todos os segmentos. Os grandes leilões e julgamentos hoje são feitos pela televisão. É. Né? É. Por quê? Porque não dá para ficar transportando um bem de 300, 400 milhões para ir num evento e ficar 3, 4, 5, 10 dias lá, né? Isso Isso deixa mesmo. o bicho nervoso, emagrece, tem toda uma É. circunstância. Então o sindicato, cujo foco era realmente a parte técnica, começou a ter trabalho na parte de show e a parte técnica começou a não querer mais misturar os públicos. Acontecer. Hoje, É. quando tem evento agropecuário, os produtores levam sim os seus animais para eventos estritamente técnicos. Aí Só são pra eventos isso. milionários, né? Eventos É. bonitos, né? Você já foi, né? Já. Você aplica em gado, não aplica? Tem fazenda, né? Muitos, né? Eu tô perto aí de umas 1.500 cabeças de gado. Ah, é? É do, Eu é do vizinho. Eu meço, eu tô perto de 2.000 alqueires. Bem do lado da É minha do chácara vizinho, lá. né? Bom, essa foi uma dos primeiros trabalhos, então, né? Da Comarc. Isso. Era a Comarc, Comarc, né? comunicação e marketing. Foi para o Sindicato Rural, realmente tenho essa gratidão no coração aí. Depois eu trabalhei bastante para a Associação Comercial, Também. também fiz jornal para a associação, também fiz uma série de trabalhos de integração empresarial, né? Foi um momento muito produtivo também, muito bom. Aí, numa escala cronológica, veio o surgimento da revista Top da Cidade. Né? Já falamos disso, você acompanhou muito aí. A revista surgiu, olha que Foi um coincidência. marco para a cidade. Vamos falar a verdade, foi um marco para a cidade, né? Porque foi a primeira comunicação, assim, de Da cidade para a cidade. para a cidade. É. E olha, curiosidade. A revista Top nasceu comigo e com a Vitória Terra num período pré-eleitoral, como a gente está vivendo hoje, onde os candidatos, não importa o nome deles aí, porque era outro contexto, falavam muito mal da cidade. E isso me irritava demais. Porque essa cidade, as ruas estão tudo quebradas, as praças estão feias, e o hospital que não sei o quê. Puxa vida, aquilo me incomodava de tal forma, porque assim, vamos falar de melhoria para a cidade, eu falo também. Podemos conversar sobre o que a cidade pode melhorar. Todas as cidades podem melhorar. Sim. Assim como todas as cidades têm problemas. Tapetininga, Sorocaba, Campinas, São Paulo, Nova York, Paris, né? Nossa. Agora, quando começa a depreciar a cidade na campanha eleitoral, se eu for prefeito, essa porcaria das praças da cidade. Opa, me ofende, eu me sentia ofendido. E, Benê, a cidade tem problemas, como a gente falou, mas também tem tanta gente boa. Tem tanta coisa boa acontecendo na cidade. Aí nós desenvolvemos uma revista para mostrar o lado top da cidade. Né? Que tem o lado top até hoje. Tem. E aí ficou o nome, Revista Top da Cidade. Então era para mostrar bons exemplos, boas atitudes. Porque você pode colaborar com a tua cidade, Beni, criticando-a, né, exigindo das autoridades melhorias e também mostrando os bons exemplos. Então você pega lá o trabalho que a Neta Bueno faz com as boazinhas. Lindo. Maravilhoso. Lindo. Né? São centenas, me arrisco a dizer já que milhares de pessoas beneficiadas. Que já foram beneficiadas, já por foram uma cadeira de ajudadas. rodas, uma cadeira de banho, uma cama hospitalar. E ela não faz propaganda disso. Pega lá o Ivan de Paula. Maravilhoso. O Ivan tem um trabalho, não é dele, mas enfim, do Centro Espírita ali no Bela Vista. Faz mais de 20 anos que eles servem refeições todos os dias. De forma anônima, não faz propaganda. Quem que participa? Participam juízes, advogados, médicos, gente de poder aquisitivo. Não estão lá para fazer propaganda, mas para fazer o bem. Então, assim, 2 exemplos de muitos. De tantos outros. Muitos. Quanta gente. Graças a Deus. Quanta gente. Quanto trabalho a gente tem aqui, social, muito bonito. Eu não vou falar para não... Empresarial, inclusive, também. Tem muita gente que... O Xé tem essa mesma intenção, né, Fábio? Você sabe disso, eu já comentei com você.
eu tenho essa mesma indignação, assim, quando a pessoa fala que Itapetininga nada dá certo, ninguém dá certo aqui, tem que sair daqui para ganhar assim dinheiro. mesmo. Né? E aí, assim, o Xé também tem essa proposta, né? proposta de chacoalhar um pouco. Falar, opa, né? A gente já trouxe várias pessoas aqui que, né? Eu fico, assim, falei, nossa, como, né? Então, assim, é realmente assim, das pessoas entenderem, que não, você pode ser bem-sucedido na sua área, na sua carreira, sendo de Itapetininga, vivendo em Itapetininga, ou, lógico, se tiver que mudar, mas, né, não depreciando a cidade, como você disse. Eu não vou antecipar a ordem da pauta aí que você tem em mente, Beni, até porque a gente não combinou nada. Mas essa baixa autoestima do itapetiningano, que a gente observa ainda por aí, ela vem de uma questão histórica. Tá? Desde realmente 1930, 32, com o golpe de 30, Getúlio Vargas assumindo o poder, derrubando o Júlio Prestes, né? A gente já volta a falar dele. Falar sobre isso. A nossa cidade e nossa região passou a ser passo a passo destruída. Perdemos as faculdades que tínhamos, perdemos o projeto de iluminação que estava previsto para a cidade. A gente foi perdendo autarquias governamentais. Itapetininga passou por um ocaso, né? Assim, por um escurecimento das autoridades. Será que planejado mesmo? Ou foi Tenho certeza por que foi falta de planejado. representatividade? Porque daí a gente perdeu. Não. Foi planejado. Cuidado que aquela terra lá, né, tem gente republicana, tem gente moderna, né, tem gente que pode questionar o poder ditatorial de Getúlio Vargas. Caramba. Então foi uma intencionalmente deixada de lado. E isso, obviamente, que prejudicou muito a cidade. E aí tem a história do ramal da fome, né? A história da linha do trem, né? Não sei se o ouvinte já... Né? Só tinha alimentação no trem que vinha até aqui. Daqui para frente parava tudo que era bom. E não continuava. Então, Itapetininga passou muitos anos sofrendo consequências da ditadura de Getúlio Vargas. E agora vivemos outros tempos, né, Beni? Já há algum tempo, né? Algum tempo a gente tem vivido isso. Acho que a gente tem que deixar isso. Aliás, tem duas coisas que eu gostaria de que as pessoas pensassem. Primeiro, tirar uma frase que a gente tem mania de dizer, que Itapetininga é terra dos coronéis. Isso. Cara, eu vivo aqui desde que eu nasci. Eu não vejo isso. Eu acho que é uma demagogia dizer. Eu acho que é uma muleta. Sabe quando a coisa não dá certo pra você? Você fala, não dá certo porque aqui é a terra dos coronéis. Só dá bem o fulano que tenha... Eu costumo dizer assim, se você quer achar que aqui é a terra dos coronéis, então comporte-se como um submisso. E eu não acho também que seja a terra dos coronéis. Vivemos um ambiente absolutamente democrático. Não tem isso de que família você é, família tal. Pode ser que tenha sido, né? Mas hoje não mais. Então eu acho que essa submissão tá mais na cabeça de algumas pessoas. Né? Mas normalmente é isso. É uma frase de frustração. É a pessoa que se frustrou, que fez alguma coisa errada, que não deu certo, e aí fala, não, Itapetininga é terra dos coronéis. Lá só dá certo a família tal, as famílias. Eu sou professor, sabe? Beni, dou aula no Centro Paula Souza, aí nas duas ETECs da cidade. E de vez em quando eu ouço isso, um aluno ou outro fala assim, que nada dá certo. Eu falei, opa, quem não dá certo é você. Pra mim tá muito bom. Né? Então, assim, se você quiser achar que aqui nada dá certo, então é uma decisão sua. Né? Não me põe no rolo, não vem falar mal da minha cidade aqui não, né? Até porque quem não dá certo em Itapetininga não vai dar certo em Nova York também, concorda ou não? Não vai dar certo em lugar nenhum. E não é porque é Nova York que lá todo mundo é bem sucedido, porque não é bem assim também. Né? Então é isso aí, eu acho que hoje a gente tem um pé na modernidade aí, a economia tá aí, a concorrência tá aí, dificuldade é igual para todo mundo, né? Vamos estudar, tem que ser melhor. Viu? Quem é bom naquilo que faz, vai ser próspero sempre, em qualquer lugar do mundo. Né? Exato. Bom, é isso, né? Depois vamos só pra gente terminar em ordem cronológica falar um pouco sobre o nosso convidado.
Depois da Top, aí hoje você presta serviço também para a Unimed. Isso, a Unimed é uma das empresas que é cliente nossa lá da Comarc, que existe até hoje, com o trabalho de assessoria de imprensa. Sim. Hoje, Beni, seja um blog, seja um canal no YouTube qualquer, seja um canal de televisão, seja uma emissora de rádio, um jornal, uma revista, as redes sociais são mídia, são veículos de comunicação. E qualquer empresa com o mínimo de organização precisa ter uma forma de se relacionar com a imprensa. Né? Esse é o meu trabalho como assessoria de imprensa aí para a Unimed. E vale o recado aí, posso fazer meu jabá ou não? Por favor. Para outras grandes empresas aí, tem que saber como se relacionar com redes sociais. Hoje em dia pode causar um prejuízo monstruoso para uma empresa alguém ir lá no Instagram, no Facebook e falar mal daquela empresa. Então, Sim. precisa ter uma política de comunicação. Né? E isso aí a Unimed realmente é um cliente nosso aí, acho que bem satisfeito, não sei. Perguntar para eles. Marcos Cunha que aí, Marcos responda. Cunha, né? Acho que sim. Não cortou meu contrato ainda. Então, tá lá. É bom. E mais recentemente, uma experiência muito, muito, muito valiosa para mim, que é na TV Itapê. Na TVI. Né? Tá lá todo dia, Fábio. Todo dia. Tem hora que eu não acredito que eu tô lá todo dia. O ritmo de fazer revista, a revista era bimestral. Uma edição a cada 2 meses. Ou seja, eu tinha praticamente 2 meses para preparar uma edição da revista. Quem está em rádio, e eu admiro a Tuti, participo uma vez por semana lá na difusora, viu? Admiro o talento dela, porque ela fala todo dia, tem assunto, tem um repertório fantástico. E é engraçado, assim, rádio é um negócio muito louco, assim, que eu brinco em casa que eu quero brigar com os radialistas. Porque eles não têm crise, eles não têm tristeza, eles não têm boleto pra pagar. Todo dia tá animado, cara. Mas, a Tuti todo dia tá com aquela animação. Beni, tem uma explicação pra isso, que eu sinto lá quando eu vejo Felisbino no ar há tanto tempo. Não tenha dúvida, não é piegas falar, é amor. Porque ou você ama fazer aquilo, né? Então eu vou lá no programa da Tuti, chego lá uns minutos antes. Às vezes ela tá preocupada com, porque tem conta para pagar, porque precisa resolver um problema. Ela tá lá na parte administrativa dela. Viu? Ela senta naquela... Acendeu a luzinha no ar. Acendeu a luzinha, brilha o olho dela e ela... É terapêutico para ela. E, então eu admiro muito esse pessoal de rádio, porque é por amor mesmo, não é? Não tem outra palavra para explicar o Felisbino, 65 anos no ar, né, Bene? E, então a minha experiência na TV Itapê passou por isso aí. Viu? Todo dia. Nossa, como vai ser isso? Viu? E hoje eu tô atribulado, correndo. Tá lá, sento na bancada do telescópio lá. Bom dia. E não é falso, é uma coisa assim de... Eu vim pro meu tratamento terapêutico diário. E tô gostando muito. Também tenho que fazer um agradecimento aí ao Lalo e à Letícia. Um abraço pro Lalo, pra Letícia. Que confiaram em mim aí nesse desafio aí. Muito legal. O Telescópio já é um programa tradicional em Itapetininga, né? Já tem mais de 20 anos, né? 20 anos, exatos 20 anos. Foi o primeiro programa da TVI, não foi? Foi o primeiro. Na época ainda Guilherme Hungria, Fábio Sacco. Esses dias você fez um especial, né? Você fez acho que a semana de especial com quase todos os apresentadores. Né? Quase todos. Com a velha guarda. Com a velha guarda, eu acompanhei. E ainda falta. Sabe que a gente mudou de estúdio, de endereço do estúdio agora. Hoje é terça. Hoje é terça. Eu acho que mudamos na quinta-feira passada. Faz uma semana que mudamos. E isso aí causou um pouco de transtorno aí na produção. Mas a gente vai continuar entrevistando. É um ano de celebração dos 20 anos. Outro dia eu falei com a Sônia Quintela, que há tempos eu não havia, foi apresentadora. Tem bastante gente ainda para entrevistar. Que legal, tem bastante. Que fizeram a história da TVI, né? A TV, Eu sou ouvinte, telespectador da TVI há muito tempo. A TV que conta a nossa história, né? Aquela coisa de ser bairrista, né? Da gente ser bairrista, a gente gosta de ouvir os nossos e de meio acompanhar. Um propósito muito parecido com o do Che. Né? De realmente dar mostrar voz, nossa mostrar, gente, tem nossa cultura, nossa poesia. E eu acho ainda que tem muita gente que poderia estar no ar, cara.
Tem muita gente de talento que poderia estar no ar e falta assim um projeto de colocar essas pessoas no ar. Tem muita gente com conteúdo que poderia estar fazendo podcast. Tem muita gente com conteúdo que poderia estar fazendo um programa esportivo, um programa musical. Sem dúvida. A tecnologia mudou aí também, né, Beni? Até um tempo atrás você pegava sua viola e ia pra feira. Trocar lá com o Pedraco. Hoje... Comendador Pedraco. Pedraco. Hoje você tem as redes sociais, você tem os blogs, você tem os canais aí, né? Então, assim, o Studio Box aqui, maravilhosamente preparado, né? Muito bem equipado. Tem a TVI, né? Com vários horários disponíveis. Tem as rádios locais. Viu? Quer tocar música? Converse com o Felisbino. Né? Abre espaço para a cultura local de forma maravilhosa. O Libório, muita gente boa aí, né? Nossa. Aliás, Libório, preciso trazer você aqui, hein? O Libório é o grande radialista de Itapetininga, que ele xinga os ouvintes dele e os ouvintes dele gostam dele. Quanto mais ele xinga, mais gostam dele, né? Gosta dele. Viu, mas você não conseguiu trazer ele aqui ainda? Eu quero aprender essa receita com ele. Vamos começar a xingar ele ou não? Ô, Libório, pô, vem aqui no programa. Vai dar entrevista na cadeia. Se você não vier aqui no chat, você vai ter que ir no telescópio. Pronto. Boa. Vamos ver quem leva ele primeiro. E cantar fundo da grota, que ele gosta do fundo da grota. Pensa que ele fica bravo se alguém ligar lá e pedir fundo da grota pra ele a música. Pronto, eu vou fazer mais uma. Boa. Fábio, vou pros meus anunciantes aqui, pros nossos parceiros, e depois a gente vai, depois desse pequeno merchan que a gente faz aqui, vamos falar sobre o Dr. Júlio, vamos ver quem é ele realmente, quem é, e entrar nessa seara, nesse assunto aí. Bom, gente, você já conhece, a gente sempre começa a nossa rodada aqui de patrocinadores e apoiadores pelo BNI. BNI aqui presente em Itapetininga, e o BNI é a maior e mais bem-sucedida rede de network do mundo. Por quê? Porque tem processos, porque tem modelos, porque tem uma maneira de fazer network muito boa e que há mais de 40 anos faz isso. Então, se você é empresário, se você é empreendedor, se você é autônomo e você precisa de ajuda, ou você quer ter uma formação melhor, ou você quer ter realmente esse network de estar junto com os outros empresários, de trocar experiências e de também ser indicado por outros empresários, você precisa conhecer o BNI. A nossa amiga Adelaide Conduta tem um recado para nós e a gente vai ouvir. Olá pessoal, hoje a gente está aqui no Elas no Topo, mais uma vez, segunda vez que a gente participa, para falar um pouquinho sobre empreendedorismo, para falar um pouquinho sobre network. E você? O que é que você faz com a rede de contato que você tem? Você guarda, bota no bolso? Ou você ativa essa rede de contato? Se você tem dúvida, se você está a fim de fazer parte da maior organização de network do mundo, me procura no direct. Faz toda semana, 50 vezes no ano, e não é à toa que somos a maior e mais bem-sucedida rede de network do mundo. É porque a gente faz repetidamente. É isso, a maior e mais bem-sucedida rede de network do mundo. Vale a pena você conhecer, procurar, pesquisar. Pesquisa aí no Instagram, BNI, Mesorregião Itapetininga. Ou se você tem alguma dúvida, entre em contato com a gente do Xé aqui, que a gente fala um pouco mais para você. Vale a pena, viu? Como eu disse, tem processos, tem uma maneira efetiva de fazer networking, que não é só trocar cartão. Eu sou da empresa tal, não. É referência, é você referenciar o outro. Imagine mais de 30, 40 pessoas referenciando como se estivesse trabalhando para você, mostrando a sua empresa.
BNI Itapetininga. Vamos falar também da Financeira Facilita, né, Fábio? Sempre bom. Já sempre tem que ter alguém que nos ajude financeiramente. Sim. Né? Eu falo aqui toda terça-feira que às vezes a gente passa por sufoco por falta de informação. Então, às vezes, a pessoa está lá endividada, tem um problema. Às vezes, no seu contrato tem lá uma coisinha, uma cláusula lá que pode te ajudar. E você está passando por dificuldade por causa disso. Por isso que é bom você ter alguém que te ajude, que tenha experiência e que que conheça todos esses processos. A Financeira Facilita está no mercado há 8 anos. Semana passada fizeram um aniversário de 8 anos no mercado financeiro, auxiliando as pessoas na realização dos seus sonhos. Empréstimo, financiamento, saque de fundo de garantia e o programa de Limpa Nome também, que a Cris vai falar um pouco mais para você. Limpe seu nome hoje e pague suas dívidas depois. A Financeira Facilita tem um serviço exclusivo, onde você pode limpar seu nome hoje de uma maneira 100% legal, 100% jurídica e você pode negociar suas dívidas depois. Quer conhecer nosso trabalho? Quer tirar mais informações sobre isso? Entre em contato conosco. Clique aqui e saiba as informações. É isso, uma das informações mais importantes hoje é essa. Pela Lei de Proteção de Dados, empresas como o Serasa não podem bloquear o seu nome. Olha só que interessante, você sabia disso? Então, através de um processo que a Financeira Facilita pode fazer para você, você tem que ser um nome limpo e consegue ter crédito de novo na praça e até renegociar as suas dívidas, tá bom? Financeira Facilita aqui de Itapetininga. Fica ali na rua Venâncio Aires 445 no centro, ou você pode pesquisar também aí no Instagram Financeira Facilita Itapetininga. Abraço para Cris, abraço para o Anderson, muito obrigado mais uma vez. Tá feito, Fábio. Dr. Júlio Prestes de Albuquerque, o que você descobriu aí nas suas pesquisas? Quem realmente é esse homem que a gente vê nas praças, que a gente vê os nomes aí na rua, e pouco itapetiningano sabe realmente quem foi? É verdade, é verdade. Beni, eu segui esse trajeto, né? Vim, quando eu voltei para cá, Júlio Prestes. Quem que é Júlio Prestes, afinal, né? E fui pesquisar e disso realmente virou o motivo até de eu ter cursado faculdade de História, né, para eu me habilitar melhor nessa pesquisa. Então eu tenho um olhar um pouco jornalístico, menos de historiador, né, no sentido de método científico de pesquisa, e mais como um grande repórter aí para estudar quem foi Júlio Prestes de Albuquerque. Vamos lá, Júlio Prestes foi filho do Fernando Prestes de Albuquerque. Né? Vamos começar pelo pai. O pai foi um fazendeiro muito poderoso na época, um coronel. Por que coronel? Coronel era um título concedido para quem prestava serviço ao país. Tá? Era um reconhecimento. Então não é por si só um título pejorativo, negativo. Era quem tinha prestado algum tipo de serviço, ainda para a monarquia. Olha só. E aí Fernando Prestes foi homenageado com o título de coronel. Mas era um cara muito rico, muito poderoso aqui na região, era dono de extensa propriedade rural, muito forte ligado na política. Tá? Foi vice-governador de estado, vice-presidente de estado, como chamava a época. A época eu quero me referir a 1924. 1924 houve um movimento tenentista muito forte e bombardearam a cidade de São Paulo, bombardearam de avião. Nossa. Foi muito sanguinária essa revolução de 24. Inimaginável, hein? Inimaginável, pouca gente conhece isso. É. Até, deixo aí, extrapolando a sua gentileza aí, a minha liberdade, de convidar o Edmundinho Prestes Nogueira, que também tem um livro escrito sobre 24. Naquela ocasião, o governador de São Paulo, à época, presidente de São Paulo, foi expulso do Palácio do Governo, que era ali no Campos Elíseos, no centro da cidade. E o Fernando Prestes, vice, foi convidado a assumir. Ele falou, não, eu não vou assumir porque eu sou contra a ilegalidade que estão fazendo com o governador então eleito. E outra, o meu filho Júlio é deputado estadual, já era deputado estadual, e está sendo preparado para ser governador do estado. E o pai não quis atrapalhar a trajetória do filho. O filho, Júlio Prestes,
foi uma pessoa criada e formada para ser presidente do Brasil. Bene. Recebeu a melhor instrução possível. Morava aqui na Fazenda Araras, né? Aqui em Itapetininga. Um pouco ali pra frente do morro. Um pouco. Do Mato Seco, né? Mato Seco ali. Não é Mato Seco, é perto do presídio atual, né? É Mato Seco que chama lá, não é? Depois indo pro Mato Seco, indo pro... Faz uma bifurcação ali, né? Onde hoje é o presídio ali, a né? Estrada Velha de Guari ali, né? Isso. Tem o Estrada Velha de Tatuí. De Tatuí, isso. Tem casa aqui. Itapetininga vivia... Bem, isso aí é uma coisa muito importante que eu gostaria de frisar. Itapetininga era uma cidade em 1920 e 30, entre 1920 e 1930, era uma cidade extremamente progressista, moderna e avançada para a época. Tá? Estou falando de 100 anos atrás. Aqui tínhamos faculdades, escolas, a terra das escolas. Tínhamos um movimento republicano muito forte, que já vem do século anterior, 1800 e pouco. De Venâncio 1800 Aires e bastante, aquela, né? Venâncio Aires. De Venâncio Aires, já vem ali. Então, a maçonaria na época era muito forte. Então, em 1889, que foi a proclamação da República, uma boa parte expressiva da nossa região era republicana. Eles estiveram, vários itapetininganos, estiveram na Convenção de Itu, né, que foi uma convenção meio que... Foi o gatilho para depois ter um golpe lá no Rio de Janeiro e derrubarem o Dom Pedro II. Então era uma terra muito moderna, progressista. Nós tínhamos mulheres que fumavam. O Dr. Roberto Soares Hungria tem vídeos filmados aqui, perto de 1930, mostrando a modernidade. Aqui já tinha cinema, Beni. Aliás, mais de um, né? Mais de um. Mais de um. Então, se eu não me engano, era o São Pedro na Campos Sales. Não vou lembrar do... São Pedro na nome, Campos Sales, se eu não me engano. E tinha mais um ali no centro mesmo. Tinha mais um. Era 2 ou 3 cinemas. Além Nós tínhamos uma elite cultural muito forte. Júlio Prestes, você leu um poema lindo aí dele, ele era poeta. Sim. Em 1922, o Brasil viveu a Semana Moderna do Modernismo, a Semana da Arte Moderna de 22. Sim. Júlio Prestes participou, mantinha laços de amizade com escritores como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Pagu. Ou seja, era o que tinha de mais avançado para a época. A gente tinha a aviadora. Tinha a aviadora, Anésia. Pinheiro Machado, né? Isso. Então, o Júlio Prestes recebeu dos pais uma formação moderna, mandou o menino para estudar na Universidade de São Paulo, onde se formou em Direito, lá no Largo São Francisco. Foi excelente aluno, estudante, participou de movimento estudantil, escrevia livros e revistas ali, falando da liberdade do estudante, do direito da manifestação, coisas próprias da juventude aí, né, da época. Foi eleito deputado estadual, foi eleito deputado federal, foi eleito governador do estado de São Paulo, mantendo um governo... Pode falar, desculpe. Governador Você me interrompa aí, não, eu falo muito. Governador foi em 1920... 26, provavelmente a data, porque ele deixaria de ser governador para se tornar presidente, que foi eleito. Né, isso em 1929. Então ele deve ter governado 26, 27, 28, 29. Tá? Sim. A gestão dele como governador do estado de São Paulo, isso não é um apaixonado falando não, tá, Beni? Isso está nos livros, está nas atas, está nas atitudes. Um governador que investiu demais na modernização do estado de São Paulo. Instituto Butantan, o Parque da Água Branca. A gente estava falando, a gente passou pela pandemia, né? Sobreviveu graças ao Instituto Butantan. Então, naquela época... Invenção do Júlio Prestes. Já se pensava na modernidade de
produzir vacinas. Sim. O Parque da Água Branca, em São Paulo, hoje virou um parque urbano, né, dentro da cidade. Foi instituído para que houvesse exposições de animais visando a melhora da qualidade técnica do nosso rebanho. Ou seja, repito, quero insistir isso, nem que eu seja chato, mas eu vou insistir. Júlio Prestes governou o estado de São Paulo com um olhar de modernidade. Muito. Ele melhorou muito as ferrovias, né? Muito as ferrovias. Aquele foi o momento, a gente tem que olhar o contexto do mundo naquela época, né? Sim. Era o momento da industrialização, a chegada da industrialização. O país era produtor só de agricultura, ou era café, que era o principal produto, ou era cana. E aí a gente estava, naquele momento, vivendo o início da industrialização. Família Matarazzo, em Sorocaba, em São Paulo, investindo na industrialização. Júlio Prestes de Albuquerque fez o projeto de eletrificação que ia trazer energia elétrica de São Paulo capital até Itapetininga, depois Itapeva, para ligar com Curitiba. Tá? Sensacional. O golpe de Estado de Getúlio interrompeu esse projeto e a iluminação, a eletrificação ficou parada em Sorocaba. Então Sorocaba se transformou na Manchester paulista. É engraçado a gente entender, Fábio, me corrija se eu estiver errado, porque eu também sou um curioso que eu gosto, né, por gostar de Itapetininga, eu sempre quis saber sobre isso. Itapetininga, nessa época, né, depois de 1900 até 1920, até 1930, aí, foi a melhor época de Itapetininga. E para ter uma comparação assim meio que né, tranquila, assim, Itapetininga era a Campinas de hoje. Isso, exatamente. Era Campinas de hoje. Os correspondentes dos grandes jornais, aonde que ficavam? Do interior? Itapetininga. Itapetininga era Campinas de hoje. Era a cidade mais moderna fora do estado, fora da capital. Inclusive, eu acho que eu já vi o Grilo dizer que ali na virada do século, Itapetininga tinha uma população, se não maior ou igual à capital. Tá, não tenho essa Porque informação ainda aí. a capital era pouco habitada. A capital tinha ali os seus 30 mil habitantes. A gente tá falando de 100 anos atrás. Olha aí, que né? doido, né? Você vê que em São Paulo é capital. Olha uma informação que para mim me chocou e eu fui pesquisar mais detalhes e constatei. Júlio Prestes, enquanto deputado, criou uma legislação trabalhista. Quando ele foi governador do estado, ele implantou a legislação trabalhista no estado de São Paulo. Ou seja, quem criou a lei trabalhista foi Júlio Prestes de Albuquerque. Não foi Getúlio Vargas. Tá? Não foi Getúlio Vargas que foi o pai do trabalhador. Isso já existia anos antes do Getúlio dentro do estado de São Paulo. Júlio Prestes, tem fotos por aí, eu acho que eu não trouxe hoje, Beni, incentivou a extração de petróleo no estado de São Paulo. Foi montado um poço em busca de petróleo, não acharam, aqui em Guareí, sabia? De repercussão internacional. Veio uma expedição francesa para conhecer o projeto de extração de petróleo brasileiro. Júlio Prestes de Albuquerque. Pasmem, foi o primeiro governador a instituir pesquisa no álcool como combustível há 100 anos atrás. Bem, Menos carros estavam chegando aqui, estavam chegando devagar aqui. E já tinha pesquisa para produção de álcool combustível. E parece que é coisa recente aí, né? Então veja bem, Júlio Prestes de Albuquerque era filho, sim, de um produtor rural. Ele próprio, Júlio Prestes, tinha fazenda dele. Era o que a gente chama de elite da época. Tá? Sim, era. Perdão. Ou... Será que talvez daí não venha aquela que a gente começou dizendo que a eram terra os dos coronéis? Isso. Será que os coronéis não eram eles e isso ficou durante todos os... É isso que eu queria chegar. Você matou a pau aí. Não tem nada de pejorativo nisso. Quem que é a elite atual? No país atual? Quem que é? Acho que são os banqueiros. Talvez os grandes industriais. Não sei. Tem o pessoal do agro ainda. Tem o pessoal são do muito agro forte. ainda.
Viu? Hoje as startups, né? Isso, exatamente. As empresas de tecnologia, né? E daí? Talvez... Isso faz deles pessoas Não. a serem combatidas ou não? Não, os caras que estão ganhando dinheiro hoje. Talvez até conhecido fora, né? As outras cidades falando... Qual é Itapetininga? A terra dos coronéis lá. Isso não era uma má notícia pra gente. Pois é. E repito, Júlio Prestes de Albuquerque era um cara moderno para sua época. De visão moderna, de gestão moderna, lei trabalhista anos antes do Getúlio Vargas. E o café, aí tem um elemento café. Os produtores de café, os grandes barões do café, ganharam muito dinheiro, muito, durante bons anos. O Brasil era o maior exportador de café do mundo, mandava café para o mundo inteiro. Os cafeicultores, os donos das fazendas de café, eram escravagistas. O Brasil foi o último país a libertar os escravos, 1888. Foi quando começou a imigração europeia para cá, para substituir o trabalho escravo dos escravizados. Em 1929, os barões do café quebraram com a quebra da Bolsa de Nova York. O presidente do Brasil à época era Washington Luiz. Washington Luiz consultou Júlio Prestes e ambos juntos decidiram: não é bom para o país subsidiar os cafeicultores. Ganharam muito dinheiro ao longo desses últimos anos. Quem quebrou o café não é culpa nem do Brasil, nem de ninguém. Quem quebrou foi a economia mundial. Por que o governo brasileiro vai subsidiar os barões do café? E foram contra os cafeicultores. Tá. Aí vem uma explicação muito grande, né? Muito. Getúlio Vargas, na eleição em 1929, de forma muito esperta, astuta, ele era um bom político, né? Ele fez acordo com os cafeicultores paulistas. E falou: se eu ganhar a eleição, eu compro o café estocado de vocês. Ora, quem acompanha a história depois viu. Getúlio deu o golpe, cumpriu a promessa com os cafeicultores e queimou milhares de toneladas de grãos de café. Tá? O curioso, eu destaco, Beni, que consta no desconhecimento popular que os coronéis Fernando Prestes e Júlio Prestes eram a aristocracia rural. E não era verdade. Quem fechou com os grandes barões foi o Getúlio e não o Júlio Prestes. E ele paga com essa imagem aí indevida, e até hoje muita gente ainda acha que ele... Né? Foi através desses barões do café que o getulismo entrou no estado de São Paulo. Tá? Então... Eu até lembro de estar em Itararé. Itararé tem um museu pequeno, mas tem um museu da Revolução. Né? E até tem um livro. Um livro não, é um diário de um dos tenentes, ou dos... Não me lembro exatamente quem era, mas era um dos tenentes gaúchos. E ele vem entrando em São Paulo, ele vem escrevendo o que estava acontecendo. Tal. E a primeira paragem, lógico, era Itararé, que eles vieram por ali, para chegar em Itapetininga, né? E Batalha de Itararé. Da Batalha de Itararé. Uma das coisas engraçadas que me causou espanto é que no relato dele, ele conta que ele foi muito bem recebido em Itapetininga. Isso. Aí, o que eu sei dali é o seguinte: Júlio Prestes era governador do estado de São Paulo, focado no estado de São Paulo e Brasil. Falou não aos cafeicultores. Tá? Tem todo um contexto aí, mas tinha o PRP, Partido Republicano Paulista, que Júlio Prestes fazia parte. Surgiu o Partido Democrático. O Partido Democrático surgiu como oposição ao PRP. Esse Partido Democrático, apresentado como democrático, era um braço político da aliança do Getúlio. Tá. Então, aqui mesmo em Itapetininga,
essa posição contra os barões do café teve repercussão também. Então Júlio Prestes enfrentava uma oposição aqui na cidade. Imagino. Né? Então, realmente, o trem do Getúlio Vargas saiu lá do sul, parou em Itararé, ficou alguns dias parado lá esperando a famosa batalha de Itararé, depois veio Itapeva e passou por Itapetininga mesmo. Nessa época, Júlio Prestes já estava fora da cidade, porque depois que ele foi eleito democraticamente, ele saiu para fazer uma viagem pela Europa e Estados Unidos. Foi recebido como chefe de governo. Recebido como chefe de governo eleito, né? Presidente eleito presidente do Brasil. E foi nesse momento que o Getúlio Vargas deu o golpe de 30. Então ele passou por Itapetininga na ausência de Júlio Prestes. Dizer que ele foi muito bem recebido é um pouquinho de exagero, tá? Porque aqui na cidade tinha o berço do Partido Democrático também, que era a oposição. Então assim, houve quem o recebesse aqui. Aliás, tem um livro muito interessante Da Soraya. da Soraya, né? Isso. Que é muito legal, que o avô dela, o Antônio Fogaça de Almeida, o Nico, Era do Partido Democrata. era no Partido Democrático, prefeito de Itapetininga, né? Isso. E é engraçado. Oposição a Júlio Prestes. Oposição a Júlio Prestes. Aliás, Soraya, eu quero convidar você para estar aqui também, que é uma história muito interessante de a gente ouvir. Você não entrevistou a Soraya ainda? Ainda não. Então vou fazer o convite para eu vir junto. Vamos fazer? Fazer um debate. Vamos fazer um debate aqui. PRP versus Partido Democrático. Vamos debater. O melhor de tudo isso é Itapetininga poder olhar para sua história com mais isenção possível. Sim. Sabe, Beni? Porque quando a gente olha a história é contada pelos vencedores, né? Sim. Não existe nenhum livro escrito pelos indígenas dizendo assim, estávamos aqui sossegado no Brasil, chegou um cara navio meio aqui, lá, então, oferecendo um negócio, um espelho para lá. espelhinho para nós. Ninguém contou a história pelo lado dos índios, né? Só tem o lado do Peru Vaz e Caminha, né? Aqui na nossa cidade, justamente por ter sido uma cidade de avanço cultural muito grande, foi uma cidade que foi deixada no ostracismo por Getúlio Vargas por causa disso. E daí a gente desaprendeu a valorizar a nossa própria história. Tá? Isso aí é lamentável. E Júlio Prestes, repito, não era esse ser, essa oligarquia tão prejudicial, era muito moderno. Sim. Desculpe. Tossinha dele. Faz parte. Isso que nós nem ligamos o ar aqui hoje. Mas tem alguns pontos na história dele como governador de São Paulo que atestam essa. Você tem informações dele. assim, talvez a gente possa entrar no assunto da eleição mesmo de Júlio Prestes. Acabou a água aí, Fábio? Tá Acabou? Se o Ari que puder trazer um pouquinho mais de água pra gente, Ari, por favor. Café? Tem um pouquinho de café ou não? Nem... Café cenográfico. Aqui não tem. Pode erguer o coador. Pode erguer o coador aqui. Como diz o Felisbino, pode erguer o coador aqui. A eleição. Sobre a eleição, porque assim, pouca gente sabe que Júlio ganhou a eleição de Getúlio. Isso. E ganhou com uma diferença margem boa. grande. Foi uma eleição absolutamente democrática dentro das regras da época. Tá? A gente pode situar, Fábio, que era no livro a gente sempre aprendeu que era a política café com leite. Isso. Né? Um de Minas, um de São Paulo. Um de Minas, um de São Paulo. Então, o atual presidente era de São Paulo. Isso. Né? E aí, segundo o que a gente aprendeu, pelo acordo, o próximo seria de Minas. Por que não foi? Por que aí escolheram Júlio Prestes? Agora eu faço uma afirmação contundente, Beni. Pode trazer, Aniquim, não tem problema, Aniquim. Os livros de história... Obrigado, viu? Os livros de história mentem. Ó, já tiramos aqui. Para nós. Põe aí pra você, Fábio. Olha que chique aqui, ó. Tem a caneca do Xé aí, Fábio. Nossa, mãe. Aí. Deixa aqui pra mim. Obrigado. Pronto. Os livros de história... mentem. Quem rompeu a política do café com leite foi Minas Gerais. Não foi São Paulo. Tá? Inúmeros relatos transcritos, seja da imprensa da época, seja dos políticos da época,
Você falou muito bem. O governador era Washington Luiz, né? O paulista o mais paulista dos cariocas, porque ele era nascido no Rio, mas viveu em São Paulo. E seria a vez de Minas indicar um candidato. Minas não indicou um candidato. Ao contrário, dos 27 estados da época, 24 optaram pelo nome de Júlio Prestes. Sensacional. E Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, Minas não indicou um presidente, um candidato. Minas fez acordo com Getúlio e não indicou o candidato. Então, repito, dos 27 da época, 24 escolheram Júlio Prestes. Então não foi uma São Paulo que descumpriu um acordo. Tá? Foi Minas que não indicou um candidato para aquela eleição. Então, pois bem, Júlio Prestes de Albuquerque, governador do estado de São Paulo, se apresentou como candidato a presidente da República. Os outros 3 estados, repito, Rio Grande do Sul, Minas e Paraíba, fecharam apoio em torno de Getúlio Vargas. Houve a eleição do jeito que era na época. Era voto no cabresto. Voto no cabresto para todo mundo, para presidente, para deputado, para governador, era o que vigorava à época. Tá? Sim. Então não adianta você olhar isso. Só esse recorte. Só esse recorte. É o que a gente chama, em quem estuda história, em anacronismo. Não adianta com o olhar de hoje, ano 2024, você querer julgar um fato que aconteceu em 1929. Só falta a gente dizer assim, aí não teve urna eletrônica. Isso é um conceito de hoje, não da época, pô. Sim. Quem votava? Quem votava era uma elite mesmo que votava. Certo? Eram poucas pessoas que votavam. Tanto em Júlio Prestes como em Getúlio. Concorda ou não? Sim. Né? Ou nas anteriores E também. nas anteriores também. Em Washington Luiz. No Washington Luiz, em Campos Salles e votaram no Getúlio para governador do Rio Grande do Sul da mesma forma. Né? Então, dizer que foi uma eleição fraudada é um argumento de perdedor. Tá? Foi uma eleição democrática dentro das regras daquela época. Getúlio mandou uma carta, tá? Isso os historiadores têm, uma carta do Getúlio Vargas reconhecendo a derrota para Júlio Prestes, oferecendo-se para ajudar, porque ele era governador do Rio Grande do Sul, então ele falou, eu vou continuar sendo governador e estou à disposição. Só peço que apoie o meu grupo político no Rio Grande do Sul. Tá? Getúlio fez uma negociação com Júlio Prestes, presidente eleito, e o Júlio aceitou essa proposta. Tá bom, você fica aí no Rio Grande do Sul e eu apoio o teu grupo político. Fio de bigode, né? Isso tem até época, hoje, né? Isso ainda vale. E o Júlio saiu para viajar pelo mundo. Foi para Portugal, França, Espanha, No meio disso teve a morte de João Pessoa, né? No meio disso teve a morte de João Pessoa. Teve a morte de João Pessoa. João Pessoa, da Paraíba. Hoje nome foi da morto, capital, João Pessoa, né? Nome da capital. Foi morto por um atirador que era um marido traído. Porque João Pessoa tinha um caso com a mulher dele. Esse cara descobriu, e como as coisas se resolviam na época, pegou a honra. A cartucheira, foi lá. Quem é o João Pessoa? Esse aqui, pá! E deu tiro no cara e matou o cara na hora. Crime passional, crime de amante, crime de um marido traído. Buscando a honra. Foi só isso que aconteceu. Foi um crime comum. Quando isso chegou no Rio Grande do Sul, chegou com esse viés político. É parecido com os tempos atuais, que tudo vira política. Infelizmente. Mataram João Pessoa. Deve ter sido o Júlio Prestes que você mandou matar. E não teve nada de político. Nada. Repito, foi um marido traído que foi acertar as contas com ele lá. Então usaram desse estopim. Precisava ter um mártir. Precisava de um mártir. É isso aí. Escolheram o cara que morreu porque estava saindo com a mulher do outro lá. E não por política nem nada. Então, Getúlio Vargas, repito, fez um acordo, reconheceu a derrota.
Júlio Prestes saiu para viajar e foi nessa ausência que o Getúlio Vargas armou o que a gente chama de golpe de 30. Tá? Mandaram prender o Washington Luiz, que ainda estava no cargo no Rio de Janeiro. O exército da época, enfim, as forças prenderam ele lá no Rio de Janeiro. E o Getúlio saiu do Rio Grande do Sul e veio subindo, juntando pessoas para ocupar a capital, que ficava no Rio de Janeiro. E esperou-se aqui em Itararé uma grande batalha de defesa dos paulistas. Só que assim, o Washington Luiz estava preso. Não ordenou uma defesa, não ordenou um contra-ataque. Não deu nem tempo. Não deu tempo. Então Getúlio veio, parou em Itararé, esperando alguns dias. Os cavaleiros ali mandaram dar uma espionada para ver se tinha reação, tropa, alguma tal. coisa ali? Não tinha nada, por isso que virou a famosa Batalha de Itararé, a batalha que não aconteceu. Que não aconteceu. E aí Getúlio entrou tranquilamente pelo estado de São Paulo. Passou por Itapetininga, foi até a capital, foi recebido na capital de São Paulo, seguiu para o Rio de Janeiro e deu um segundo golpe, pouco conhecido das pessoas. Porque quando os militares prenderam Washington Luiz no Rio de Janeiro, eles instituíram uma junta governamental. Porque assim, prenderam o presidente, quem que manda? Montaram uma junta militar. O Getúlio chegou e prendeu e desfez essa junta militar. Quer dizer que ele deu 2 golpes na mesma tacada. Derrubou o Washington Luiz e derrubou os militares. a junta provisória que tinha sido montada lá. E aí ficou lá e o resto da história a gente conhece por muitos anos. Veio um período de ditadura muito cruel. Aí a gente fala um pouco sobre essa data de hoje, né? 9 de julho. Porque 9 de julho acontece porque Getúlio estava no poder. Isso. E a coisa estava degringolando. Isso. Né? Já tinha uma ameaça de ditadura em 32, né? Exatamente. Ou em 30 já teve, né? Já teve o golpe de 30. Teve um golpe. Ele ocupou a presidência da República, o Getúlio Vargas, mandou exilar os seus inimigos, Júlio Prestes. Inclusive Júlio Prestes, que a gente não sabe, muita gente... Eu acho que eu não vi nenhuma matéria em jornal de Itapetininga falando sobre o exílio de Júlio Prestes, por exemplo. Foi pro exílio, ele com a família. Quando ele estava nos Estados Unidos, voltou de navio e chegou perto ali do porto de Recife. A ordem foi proibir que ele desembarcasse. Autorizaram, no máximo, que a família aqui de Itapetininga embarcasse no navio dele. Ele foi proibido de desembarcar no Brasil. Nossa. E foi pro exílio, onde ficou alguns anos exilados, proibido de entrar no Brasil. Getúlio começou a governar, Beni, prometendo a democracia. Ele não tinha razão para o golpe. O golpe foi um golpe de Estado, um golpe que teve na Bolívia e outro dia uma tentativa de golpe, certo? Queria tirar um grupo do poder e entrar outro grupo no poder. Então Getúlio entrou em 1930 dizendo: vou botar ordem na casa e vou restabelecer a democracia. E golpe de Estado significa não ter Constituição. Isso. Ou seja, não tem mais lei. Prevalece aquilo que eu mando. Sou eu que mando aqui. Se quiser eu prendo você, se quiser eu solto você. Se eu quiser eu deixo o Che no ar. Se eu não quiser eu não deixo o Che no ar, e ponto final. Então foram suspensas as liberdades individuais, como toda ditadura. Censura foi instalada, a Constituição foi ignorada. Pois bem, e assim começou a governar Getúlio Vargas. O estado de São Paulo, lembre-se da introdução que eu fiz, era um estado moderno, em vias de industrialização. Sim. Muitas universidades, os cafeicultores não eram mais os bambambam do pedaço, apesar do Getúlio ter comprado e mandado queimar milhares de toneladas de café, um crime contra a economia do país. Mas enfim, os paulistas não aceitavam esse estado de não haver Constituição. Até porque Getúlio tinha indicado um interventor para governar São Paulo. O que tem na nossa bandeira paulista, bene, non ducor, duco, é uma frase em latim que diz assim: não sou conduzido, eu conduzo.
Tá? Os paulistas e paulistanos se recusavam a receber ordem de um interventor, ainda mais do Getúlio. É. Tá? E aí foi o embrião da Revolução de 32. Essa sim uma revolução. Existe uma nomenclatura aí. Qual que é a diferença de golpe para revolução? Golpe só quando eu e só alguns poucos amigos chego aqui e ocupo aqui. Mando prender você e ocupei. E tchau, é meu. Revolução, ela vem de baixo para cima. É do povo. É do povo, tá? Do povo não é Mas tão povo assim, né? é. Mas tem uma Tem participação um líder, popular né? Tem maior. um líder e... talvez isso. Então, os paulistas que estavam manifestando incômodo contra o fato de não ter uma Constituição que estabelecesse o desenvolvimento das cidades, a liberdade democrática, as indústrias querendo trabalhar, os sindicatos. O Júlio Prestes tinha apoio do Sindicato dos Trabalhadores na época. Então, imagine que fosse um barão da... Enfim. Não tem nexo, Não né? tem nexo, não tem nexo. Os industriais, eu falei do Matarazzo aqui, crescendo de forma exponencial, milhares de trabalhadores, sindicatos querendo ter uma participação, disputa por salário, etc. E não podia porque não tinha lei. Então foi aí que nasceu a Revolução Constitucionalista de 32. Para que houvesse uma Constituição. Uma briga de São voltasse. Paulo por Constituição. Ou seja, não é você que está mandando aqui agora, mas vamos botar as regras para saber como é que a gente vai funcionar daqui para frente. A Revolução de 32 teve a participação do Estado inteiro, tá? Por isso que eu insisto no termo revolução. Itapetininga teve um papel, mais uma vez, crucial nessa história aí. O Afrânio de Melo Franco, saudoso, era um grande especialista aí sobre esse momento, a participação da Itapetininga. Viu, o Colégio Imaculada foi banco de sangue, as 3 escolas foi posto de enfermaria. Sim. A batalha aconteceu aqui, né? A batalha aconteceu. A gente pensar que é em Buri, Campininha. Isso, no Rio das Almas aqui. No Rio das Almas, Capão. Né? Em Capão, caminho de Capão. Na cidade de Itapetininga era a retaguarda das forças militares paulistas. Minha avó, Elza Arruda Miranda, era costureira. Olha que lindo. Da enfermagem do hospital revolucionário, como eles chamavam aí. Por quê? Porque a população toda participou. Toda participou. Então, a guerra mesmo começou aqui no Rio das Almas, Buri, Campininha, hoje. Eu tô assistindo no streaming, eu tô assistindo a novela Éramos 6. Ai, que delícia. A última versão agora da Globo, que, aliás, a gente critica a Globo muito, né? O pessoal tem mania de criticar, mas, assim, foi um trabalho sensacional da Globo. Infelizmente não fez tanto sucesso, foi uma novela das 18 horas, né? E eu tô assistindo com as crianças no streaming, assim, e a gente vê muito isso acontecendo. Inclusive a gente tá nesse capítulo, né? Que eles vão pra Revolução. Isso. Né? Tem uma família itapetiningana na novela, né? Pra quem não se lembra, é da Maria José do Pré, o livro, né? E só tem Itapetininga porque ela estudou no Peixoto. Ela é uma escritora que estudou em Itapetininga. É nossa história, nossa Olha história. Que lindo. Ela estudou em Itapetininga e depois virou uma grande escritora e escreveu Éramos 6 em homenagem a Itapetininga. Eu sou mais jovem, eu sou jovem há mais tempo do que você, viu, Beni? Eu assisti a série que foi a primeira versão. A primeira versão foi na TV Tupi. Na TV Tupi. Irene Havashi, não era? Não, Irene Havashi foi no SBT. No SBT? Foi no SBT em 1994. Ah, não, bem antes Eu assisti essa. Depois teve a primeira versão, ainda teve a versão, acho que nos anos 70, que eu acho que é assim, só que a Irene Havashi não era a principal. Ela não era a atriz principal, que é a Dona Lola, né? Dona Lola? Dona Lola. A Dona Lola, da Irene Havashi foi fazer a Dona Lola no SBT. Não, mas então é mais recente. Então eu me lembro da anterior. Mas de qualquer forma, o livro, sim, né, a história relata bem assim, o envolvimento da população na Revolução de 32. Era motivo de orgulho ir lá defender a bandeira de São Paulo. Né? Júlio Prestes, a essa época, ainda exilado. Nossa. Pouca gente sabe. Júlio Prestes pegou um navio, saiu da Europa e veio aportar em Buenos Aires. O serviço secreto da época, do Getúlio,
soube dessa movimentação e mandou ir até a Argentina proibir o desembarque de Júlio Prestes. Júlio Prestes tentou voltar a São Paulo em 1932 e foi impedido. Pouca gente sabe disso daí. Ele tentou voltar e... Ele ficou exilado aonde? Na França, depois na França. Inglaterra. Ele tentou voltar para o Brasil, né, voltar para São Paulo, para ajudar na Revolução 32, disposto, cartas dele, disposto a ir para o campo de batalha, pegar em armas, se fosse preciso, e foi impedido e não conseguiu voltar. Não conseguindo voltar, ele retornou para a Europa e lamentou o Brasil permanecer numa ditadura, argumentou com o governo norte-americano e com os governos europeus, e não conseguiu nada. E caiu numa depressão, numa tristeza muito grande. Só veio voltar para o Brasil 10 anos depois. E aí, completamente fora da política, voltou para o Brasil, veio direto para a Fazenda Araras, onde viveu até o fim da vida isolado lá na fazenda. Nossa, faleceu. Sem ter vida política, sem ter participação política. Até porque, volto a falar do contexto histórico daquele momento, né? 1930, o golpe de Getúlio, 32, a Revolução Paulista. Aliás, que os paulistas não ganham, né, a Revolução. Entre aspas, aí a gente é derrotado na batalha, Na né? batalha. Mas depois a Constituinte acontece Acontece em 1934. 2 anos depois. Né? Então, assim, foi uma derrota militar com uma vitória política. Vamos resumir dessa forma. Sim. Só que a gente estava num período, 1934, Beni, o Getúlio, ele tinha muito mais afinidade com os governos ditatoriais da Europa do que com os governos democráticos da Europa. Então foi buscar a polaca, foi buscar os piores exemplos. Nossa. A Carta del Lavoro, que é a Carta do Trabalho, que o Getúlio deixou para a história como sendo o pai dos trabalhadores, era a carta do regime italiano fascista. Do Mussolini, Beni. Então, a Europa... Aliás, foi um artista que escreveu, se eu não me engano. Não foi nenhum... Mussolini é um artista que escreve essa carta. Isso, ela foi escrita pelos fascistas, né? Pelo fascista, mas é um artista fascista, né? Estava nascendo nessa época o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. O franquismo na Europa, na Espanha, perdão. O general Franco. E o Salazar em Portugal. Então foi uma onda de ditadura que teve na Europa e Getúlio nadou de braçada com esses amigos ditadores. Tanto é que por pouco, muito pouco, o Brasil não entra na Segunda Guerra Mundial do lado dos alemães. Nossa. Tem um episódio muito forte, Luiz Carlos Prestes, né, que não tem nada a ver com o Júlio Prestes. Nada a ver. Também eu acho que é um problema do Júlio Prestes, né? Esses dias eu tava vendo acho que, se eu não me engano, uma foto da casa, que até é um engano, que é aquela casa ali ao lado da Matriz, né? Que é hoje da família Tucunduva. Isso, nós tivemos o prazer de conhecer, né? É até um engano que o pessoal acha que o Júlio morou ali, né? E na verdade não era, né? Era acho que, se eu não me engano, dos sobrinhos dele, alguma coisa assim. Era da família. Da família Prestes, mas o Júlio não morou ali. Ele morou onde é o DR. Onde hoje é o DR, depois virou foi o batalhão. Foi o batalhão, Ali, então alguém postou num grupo no Facebook ainda. Alguém postou alguma coisa falando se Casa do Júlio Prestes, Casa do Júlio Prestes. Rapaz, aí eu fui ver os comentários. Muita gente chamando ele de Luiz Carlos. De comunista. Nossa, mãe. Júlio foi comunista, não sei o que, não sei o que. Daí alguém colocou lá embaixo. Opa, peraí, quem foi comunista era o Luiz Carlos Prestes. Não o Júlio Prestes. Não tem nada a ver. Nada a ver. Contexto completamente diferente. Luiz Carlos Prestes era gaúcho também. Ele recebeu o nome de Cavaleiro da Esperança porque ele fez aquela caminhada a cavalo, né? Muitos homens aí espalhados, caminhando pelo Brasil. Era comunista, foi para a União Soviética, voltou com a Olga Benário, que era a mulher e companheira dele, alemã de origem judaica. Getúlio Vargas
mandou a Olga para a Alemanha, grávida, para ser morta na Câmara de Gás. Então, assim, o Brasil esteve muito mais próximo de se alinhar com os alemães do que com Com o restante o do mundo. restante do mundo. Graças a um ditador chamado Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele pegou a bandeira, aí eu vou usar um pouco do meu bairrismo, tá, Beni? Considere, me dê esse desconto aí. Ele pegou tudo que teve de bom de Júlio Prestes e assumiu como se fosse para ele. Primeiro, dizer que foi a legislação trabalhista, que São Paulo já tinha. Segundo, foi dizer que o petróleo do Brasil era nosso. São Paulo já tinha pesquisa de petróleo. Segundo, investir na educação. Júlio Prestes fez uma revolução na educação no estado de São Paulo, na época. Inclusive adotando ensino técnico, tá? Para aprimoramento da nossa indústria, da nossa produção. Tão comum hoje, né? Tão comum hoje. Getúlio Vargas colocou o Brasil numa ditadura, prendeu muita gente, matou muita gente, tá? Deixou um atraso de desenvolvimento da nossa cidadania, da nossa democracia, por muito tempo. Tá? E realmente estava muito mais alinhado com os nazistas do que com o resto do mundo. Então, assim, em história a gente não sabe como seria ser, né? Que nem jogo de futebol, né? Se fosse... o Corinthians não tivesse tão ruim, o que iria acontecer, né? Eu não estaria tão feliz, né? Eu também. A gente ri quando o São Paulo ganha e quando o Corinthians perde, não é isso? Então, assim, se Júlio Prestes tivesse ganho e tomado posse, né, eu tenho certeza que o Brasil estaria num desenvolvimento muito, mas muito maior. O Júlio foi reconhecido pelos norte-americanos como o novo Roosevelt do Brasil. Porque estava ali preparado um salto de desenvolvimento muito grande. Aliás, o Júlio foi capa da revista Times, não foi? Foi Um dos únicos brasileiros, um dos únicos brasileiros capa da revista Times, saudado pela comunidade norte-americana como um grande modernista que chegava lá. E o Itapetiningano, e eu não vou criticar o Itapetiningano, vou justificar, graças a falsas informações nos livros de história, Falta de conhecimento. deixados propositadamente por Getúlio Vargas naquela época, hoje a gente colhe o que foi plantado lá. Tem umas coisas em história interessantes, Beni, que é assim, a começar pela nomenclatura. Ele, Getúlio Vargas, falou assim, que com o golpe dele começava uma nova república. E que até então era uma república velha. Nossa. Viu? Aliás, ficou essa dominação, né? Ficou essa denominação. Então, na escola, no livro escolar está escrito: a República Velha acabou com Júlio Prestes. Viu? Isso é um equívoco, isso não é verdade. Isso não é correto chamar. E eu até diria o seguinte, ao contrário, eu acho que com Getúlio Vargas o Brasil saiu da República e entrou numa outra espécie de monarquia. Eu busquei aqui uma frase que é bem exatamente o que você estava falando. É do livro do George Orwell, né, que é o 1984. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. É isso aí. É exatamente o que Getúlio fez na época. Né? Exatamente o que Getúlio fez. A gente recebeu o que ele quis que a gente recebesse. Na minha área profissional, nós tivemos um salto qualitativo, infelizmente, com o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. O Getúlio instituiu esses estudos psicológicos, efeito das palavras, soube usar o poder do rádio na época. Né? Ele era um bom comunicador. Né? A Voz do Brasil foi instituída por Getúlio Vargas. Por Getúlio para falar o que ele queria. Para falar o que ele queria para o Brasil inteiro. E aí vem afirmações como essa. A República Velha acabou com Júlio Prestes. O que é uma mentira deslavada aí. Aliás, até o nome teria que ser mudado, né? Não é uma República Velha. Talvez fosse a Primeira República. Primeira República, né? É isso aí. Talvez fosse o nome mais ideal. Eu defendo nos trabalhos de história que eu escrevo, eu defendo
essa terminologia. É a Primeira República. Vamos para a última rodada dos meus apoios aqui. A gente vai falar qual é o nosso erro de Itapetiningano, o que a gente poderia corrigir para que Getúlio fosse mais honrado na nossa cidade. Vamos falar da São João Portas e Esquadrias, gente. Portas de alumínio, manutenção, instalação e fabricação sob medida. Esquadrias de alumínio, vidros temperados, aquele box, aquela janela que você precisa, aquela porta que você precisa para sua casa, para sua reforma ou para sua obra, né? Eu sempre digo aqui nas terças-feiras que a gente precisa, nesse momento, ter alguém de confiança, alguém que entregue com um prazo correto, que entregue produto de qualidade e com preço justo. Isso você vai ter na São João Portas e Esquadrias, lá com o casal, com o João e com a Anne, com toda a equipe que está crescendo cada dia mais, entregando produto de qualidade para a nossa cidade e para toda a região. Fica ali na rua Irmã Columba Guilherme, número 63, no loteamento Gramado 1, aqui Itapetininga. O telefone é o 997 30 23 94. São João Portas e Esquadrias. Você procura aí no Instagram, São João Portas e Janelas, que você precisar. Realmente, eu assino embaixo. Eles têm todo o trabalho, têm um trabalho sensacional, tem o produto que você precisa, com qualidade, e está entregando com o prazo combinado. Tá bom, gente? Não podemos esquecer também da MC Andaimes. MC Andaimes há mais de 20 anos presente em Itapetininga, locação de máquinas e equipamentos para construção civil. Construção, reforma, para sua obra, sua pequena... O Fábio é um cara que com certeza faz muitas reformas lá na casa dele. Em qual caso você fala? Inclusive na Casa Kennedy. Nem na Casa Kennedy. Nem na Casa Kennedy, mas lá o Dr. fazendo Jorge. reforma. O Dr. Jorge não Lá deixa Dr. ele Jorge. fazer nada. Tudo ele precisar pôr um prego na parede, ele precisar trocar a fiação inteira. É ele. É o Dr. Jorge que faz. Se você precisa, locação de máquinas, de ferramentas, desde a grande máquina até a pequena, uma furadeira que você precise, uma lavadora a jato que você precise, não vai comprar, vai alugar, vai pagar a diária, que vai ficar barato para você e vai te servir. Então, a MC Andaimes fica ali na Avenida Tenente Urias N. de Barros, 511, na Nova Itapetininga. Nós temos um recado também da nossa querida Paty Abrão, da MC Andaimes. Você que está construindo ou reformando a sua casa e precisa de equipamentos de primeira qualidade, aqui na MC Andaimes você encontra tudo o que precisa. Andaimes, betoneiras, compactador, rompedor, roçadeiras e lixadeiras. E aqui na MC Andaimes você também encontra os seus equipamentos para o dia a dia. Lavadora de alta pressão, furadeira, escada, compressor de pintura e muito mais. Quer saber mais do que a MC Andaimes oferece para você? Siga a gente nas redes sociais, @MC Andaimes. Você viu a mão da Paty? Não. Tem as unhas assim pintadas, cores diferentes. Você viu que modernidade? Não, olha só. Ah, Paty, Não, tá se moderninha, né? Um beijo pra você, Paty. Você é detalhista, Fábio. Eu não teve esse detalhe. Vamos falar também da Finesse Planejados, essa loja que está trazendo qualidade para toda a região, Itapetininga, Tatuí, Cesário Nanges, Sorocaba, já está entregando em várias cidades. A Finesse Planejados, móveis, conforto e elegância em cada projeto. Solicite já o seu orçamento, é aquele ambiente que você quer mudar na sua casa, de repente está cansado da mesma sala, da mesma cozinha, é o sonho da sua esposa, do seu esposo ter esse ambiente, procura a Finesse Planejados, você vai ser bem atendido, vai ser feito seu projeto sob medida, também totalmente em MDF, produto de qualidade, e da maneira... A vantagem de você ter um móvel planejado é que você vai fazer do tamanho que você precisa, com a medida, com o seu gosto, da cor que você precisa, da maneira que você precisa, na sua casa, no seu escritório, na sua sala, no seu ambiente aí de lazer, aonde você quiser, tá bom? Tá até com som aqui, Finesse Planejados. Dá o telefone aqui, o WhatsApp 997579577, ou procura também no Instagram, Finesse Planejados, vai te atender aí, atender toda a sua família. Tá bom? É isso. Fábio, pra gente terminar, eu acho que durante todos esses anos a gente errou com o Júlio Prestes, né? Sim. Inclusive até nacionalmente. Eu lembro de uma das suas campanhas, junto com o Hélio, o saudoso Hélio, é que o Brasil reconhecesse no Hall da Fama Júlio Prestes como presidente. Isso. Vamos lá. Primeiro deixa eu fazer essa justificativa
Eu não gosto que fale mal de Itapetininga, né? É, sim. Então, assim, as nossas crianças, nossos jovens foram levados, induzidos ao erro, achando que Júlio Prestes fosse uma personagem negativa para o desenvolvimento do Brasil, que não é verdade. Então, assim, de que forma que a gente pode resgatar isso? Levando a informação correta para os estudantes. Então, eu não sou lá, eu não tenho muitas possibilidades aí, mas estou me dispondo a ir visitar escolas, todas que me chamarem para ir fazer palestra, explicando sobre quem foi Júlio Prestes. De forma voluntária, eu vou por prazer itapetiningano mesmo. E tem um trabalho, acho que você se referiu ao Hélio, aí me fez lembrar de uma bandeira de luta dele, que é o seguinte: Júlio Prestes foi eleito presidente da República. Nós temos fotos aí, viu? Sim. Aliás, pedi pro Ari que mostrar as fotos que o Fábio trouxe, tem alguns documentos também, né? Tem uma foto do Diário do Congresso, que é o instrumento legal que tinha à época para reconhecer a vitória do resultado das eleições. Era o Diário... O Diário do Congresso. Então, você quer ver? Ó, vamos lá, volta um pouquinho... Volte o Mark, por favor. Olha lá, aí é ele com o então Príncipe de Gales, com aquele chapelão e tal. Opa, passou. Pera aí, segura aí. Não consegue parar. Aí. Ele com o Príncipe de Gales sendo recebido de forma formal, né? Júlio Prestes ali, de bigodinho, circulando pelas cidades de Londres. Na época, uns 50 anos, mais. Por aí. 50. Era jovem. 50 anos, talvez, aí, quando foi presidente. Vamos lá, próxima foto. Pode passar aqui, só pra gente ir passando todas aí. Isso aí, ó. Segura um pouquinho aí. Aqui são as fotos que tem lá no Palácio do Planalto de todos os presidentes da República do Brasil. Incorretamente, não inclui Júlio Prestes. De Washington Luiz está ali do lado, no centro, ali na parte de cima. Tem o Washington Luiz, depois já vem... Depois o Getúlio. O Getúlio ali do lado. Dá pra ver o Getúlio ali. Só que a situação do Júlio Prestes, ela é tecnicamente equivalente à do Tancredo Neves. A do Tancredo tá ali. Tancredo também não assumiu. Tancredo também não assumiu. Foi eleito, foi reconhecido como presidente eleito, curiosamente também viajou o mundo como presidente eleito, mas não tomou posse. Quem tomou posse foi o Sarney. Né? Que o Tancredo ficou doente e tal, teve aquela história. Então, por que tem o Tancredo aí e não tem Júlio Prestes? Então, assim, o resgate da história exige pelo reconhecimento do próprio Palácio do Planalto, que tem que colocar. E aí eu faço apelo à nossa deputada federal, Simone Marchetto. Pensei nisso agora. Que está lá em Brasília e ela tem que brigar pelo... Não é um pedido nosso. É uma história de verdade, Beni. Não ter a foto lá é mentir com a verdade. É faltar com a verdade. Se o Tancredo está aí, Júlio Prestes tem que estar aí também. Então faça um apelo aí, peça ajuda à deputada federal Simone Marchetto, tapetiningana também, que tem certeza vai comprar essa luta aí para resgatar a verdade histórica. O que teria que fazer? Fazer um documento, alguma coisa que... Olha, eu já fui ver isso, já estive em Brasília conversando sobre isso. Quem toma conta desse mural aí, é o cerimonial da presidência da República. Então tem que chegar pro presidente da República e dizer assim, manda trocar os quadros lá. Eu não peço para tirar nenhum. Só empurra um pra cá, outro pra lá e põe o Júlio ali. Aí, ó, o Lula ia ficar um pouquinho pra cá aqui. Pronto já. Vai pra direita. Põe o Lula mais pra direita. Não sei se dá. Ou, né, na visão dele, mais pra esquerda. Ou, na visão dele, põe eu pra esquerda. Vai pra esquerda. Mas o importante é que coloquem o retrato do Júlio Prestes nessa galeria. Acho que é uma forma de resgatar a verdade, principalmente pra nossa população aqui, né? Perfeito, muito bom. Vamos lá, tem mais foto aí? Vamos passar as fotos bem rapidinho, Ari. As outras, essa aí com o Príncipe de Gales, né, que você disse. Isso. Pode mais... Ainda na Inglaterra, olha ele aí, a famosa... passando a famosa guarda. A guarda. Né, você vê que é uma recepção formal, né? Aí ele nos Estados Unidos, ali acima à esquerda... Não sei quem que tá acompanhado lá. Abaixo à direita aqui é ele na residência lá que ele ficou hospedado. Pode mudar. Aí ele ainda na Inglaterra, como bom turista,
Vai do lado de um guarda e pede pra tirar foto. Aí, ele na capa da revista Time, uma isso. grande importância para a época, mostrava a importância para o mundo. E se precisa de algum documento, tá escrito ali embaixo, ó, presidente eleito do Brasil. Presidente eleito do Brasil. Uai. É isso aí. Né? Isso aí, pra você ver a importância que o Brasil tinha para o mundo naquela época, né? Os cartunistas gostavam muito do nariz do Júlio, né? Viu? Dá para fazer uns traços bons ali, né? Não, tinha muita, como que chama? Aqueles retratos, assim, falados. Dele, Caricatura, né? Caricatura com o nariz dele gigante, né? Que o pessoal gostava. Né? Tem mais uma, Arik? E essa aí é a mesma foto. A mesma foto. Ali, esse é o Diário do Congresso. Do lado esquerdo ali tem o resultado oficial da eleição para presidente, vice-presidente, número de votos. Esse foi o documento que reconheceu oficialmente o pleito eleitoral. Quem me mandou esse documento aí Beni, foi o juiz do Supremo Tribunal, Dr. Celso de Mello, que é de Tatuí. Tatuiano, É. isso. Tatuiano, também estudioso de Júlio Prestes. Olha que legal. E ele que falou assim, Fábio, eu tenho a capa do Diário de Congresso, vou te mandar. E realmente me mandou. Que Em legal, casa, hein? morri de medo na hora que eu vi uma carta do Supremo pra mim lá. Falei, ai meu Deus, que será? O que eu falei fiz? lá no telescópio? Ai, é do Xandão? Não, Então, não era já do tá Xandão. bom, já tá melhor. Então já tá melhor, do Celso de Que Mello tá bom. legal, que bonito, hein? É um documento importante também. Isso aí é um ato de campanha dele lendo lá algumas projetos de campanha eleitoral. As pessoas eram mais bonitas, chiques na época. Né? Olha lá, Bonitas, não sei, mas voltou bem, essa daí. Voltou. É isso. Mas assim, ó, eu acho assim, o túmulo de Júlio Prestes está abandonado ali no cemitério. Acho que poderia ser um lugar de visitação. Sem dúvida. Né? A Fazenda Araras, eu não sei em que estado que tá. Fazenda Araras, ela foi dividida, comercializada, vendida e ela não existe mais com aquelas características. Não tem mais. Nem o casarão não tem mais, será? Não, parece que não. Parece que não tem. Não, O casarão não era foi lá. lindo, né? Era um casarão bonito. O casarão sede ali. Inclusive tem fotos do Júlio ali naquele casarão. Tem né? fotos. Com o o cachorro? famoso Brutus. Com o cachorro? Com o cachorro. O famoso Brutus. Inclusive, hoje eu ia ler, mas aí eu preferi repetir esse poema. Ele tem um poema para o Brutus, para o cachorro dele, né? Que foi o grande companheiro dele, que ele gostava. Bem, eu acho que foi uma perda, uma pena para o Brasil não ter Júlio Prestes como presidente da República. Acho que o Brasil perdeu em tempo de modernidade, em tempo de desenvolvimento industrial. É a história do né? A gente não sabe o que aconteceria, né? Mas... E Itapetininga, muito disso, né? Itapetininga foi muito prejudicada por isso. Aliás, a gente deixou de falar que a própria Peixoto Gomide, né? Que o colégio, né? Foi responsável, a família Prestes, que foi responsável para que viesse, né? Viu? Foi a primeira escola normal fora da capital. Então, mostrava ainda a liderança política da época, né? Da força que tinha aqui. Estudaram na escola normal Peixoto Gomide professores formados no Brasil inteiro e fora do Brasil, inclusive. Tinha o ginasial e o normal, né? O ginasial e o normal. O normal é que formava professores. Então, realmente, eu acho que o recado que eu queria deixar em resumo, bem, é que o itapetiningano deve se orgulhar muito da sua história. Pode bater no peito e falar, eu sou de Itapetininga, terra de gente ilustre, terra de gente importante, terra de gente moderna, dos republicanos, né, que derrubaram a monarquia e trouxeram a república para cá, do Júlio Prestes, que era um cara moderno, progressista. Ele tinha uma amizade pessoal com Victor Brecheret. Victor Brecheret, um artista francês, autor daquela obra Homenagem às Bandeiras que tem no Parque do Ibirapuera. Ah, sim. O Deixo que eu Empurro, conhecido como Deixo que eu Empurro. Fazia parte, Júlio tinha um círculo de amizade entre os modernistas da época. Tá? Então, não é verdade que era terra dos coronéis, no sentido pejorativo. Ao contrário, isso era representava a modernidade, o avanço, o progresso da nossa cidade, Beni. Que bom.
Que bom. É muito bom a gente saber, é muito bom que você que está assistindo, que vai ter a curiosidade de saber um pouco mais sobre o Júlio, pesquise mais, busque mais informações do que apenas receber o que já está empacotado, né, como verdade, né? Talvez esse seja o erro nosso como brasileiro, isso, né? Se você puder me ajudar, Beni, pelo canal do YouTube, se as pessoas quiserem, diretores, professores, quiserem que eu vá fazer palestra, repito, graciosamente, que é só questão de agenda, usar o seu canal, para se alguém quiser mandar mensagem, quero vir aqui. Pode mandar no YouTube, pode mandar no Instagram aí pra gente, no próprio Facebook também que a gente tá transmitindo, pode mandar, a gente faz a ponte aqui e agenda aí com o Fábio vamos realmente fazer com que essas informações, poucas que o Fábio pôde passar aqui no podcast, né, que é pouco tempo, mas que essas boas informações cheguem a mais gente, a gente faça justiça a esse nome tão especial. E eu vou fazer palestra nas escolas com essa camiseta da Xé aí, bonita. Vai? Né? Vou. Promete mesmo? Vou ganhar uma camiseta dessa, né? Por isso eu dou de presente, com certeza. Vou com muita satisfação. Falar de Itapetininga pra mim é motivo de orgulho. Vamos fazer. Eu pensei aqui, a gente podia voltar. Se eu não me engano, já tinha, mas se não tinha, vamos fazer a semana Júlio Prestes, né? Isso. Não tem. Não tem a semana Júlio Prestes. Deveria ter. Vamos fazer. A gente faz. Vamos lá na Casa Kennedy fazer semana Júlio Prestes na Casa Kennedy. Ótimo. Né? Vamos fazer sim. A gente faz homenagens, eu acho que vale a pena. O outro itapetiningano de grande orgulho, de grande repercussão nacional, aliás, faz parte daquele contexto de modernidade, é um cara chamado Ted Vieira, né? Você conhece bem, né? Eu sou bem. Que época viveu o Ted Vieira, sabe de cabeça? O Ted de 22. Nasceu em 22. É aquele ambiente de modernização. Exato. Né? Ele vai Foi um grande diretor da indústria fonográfica na época, né? Exatamente. Lançou muitos artistas na época. Foi diretor da Chantecler. Isso. Famosa Chantecler na época, que seria a Sony Music de hoje. E o menino da porteira é nosso. Não é isso, Beni? É nosso. Também é outra coisa que eu sempre falo, que também houve uma injustiça aí. Talvez porque Sabe que uma coisa que eu soube, Fábio? Só pra gente terminar, que a gente tá indo pro final. Eu tenho compromisso 2 da manhã. Você fica à vontade. Hein? Uma das coisas que eu liguei é que alguns itapetininganos famosos na época tentavam levar artistas de Itapetininga pro Ted Vieira. E o Ted Vieira nunca recebeu. Por que será? Não sei, por algum motivo. Não recebeu, não foi bem recebido. Ou não foi lançado. Talvez tenha até sido recebido, tal, mas talvez não tivesse... Não virou, como diz a moçada. Eu liguei essa informação um dia com que alguém me contou, alguém que realmente conheceu o Ted. E eu acho que talvez por isso o Itapetininga ficou tanto tempo sem uma homenagem ao Ted Vieira. Talvez por isso que tá pedindo que teve um rancorzinho ali que não faz. Porque se você pegar... Ted Vieira morre ali nos anos 60. Né? Eu acho que 64, 65, se eu não me engano. E aí ele só vai ter um festival através do Francisco, saudoso Chico Veio, né? Vereador, em 82. Então fica mais de 20 anos sem nenhuma homenagem. Nada, sem tocar o nome de Ted Vieira. Eu acho que, historicamente, Itapetininga teve um pouco de vergonha de ser Itapetininga, né? Talvez por causa disso também. Como repercussão disso. Quem defendesse muito também poderia ser prejudicado aí pelo governo, né? Mas não, agora é olhar pra frente e... Vamos lá. E ter orgulho da nossa história. E falar Xé. Fala Xé. Xé, pode erguer. Sou de Itapetininga, sim. Fábio, obrigado, irmão. Imagine. Putz, mas já acabou? Olha, deu uma hora, quase 2 horas. Hein? Que horas que vai começar mesmo a entrevista? Por mim é um bate-papo aqui, a gente tá batendo papo aqui. Delícia, né? Tô esperando a hora que você ia falar assim, agora gravando, hein? Eu fico muito feliz, assim. O que você falou da Tuti aí, da rádio e inclusive de você, pra mim também o Xé toda terça-feira é isso. É uma dose de revigorante, de vida e de informação, porque eu já tô sabendo de tudo. O que você perguntar pra mim, eu sei de tudo. Semana passada nós tivemos um veterinário aqui. Então eu já sei tudo sobre isso. A gente vai colhendo informações, né? Uma troca de informações. Eu quero saber o seguinte, quando que vai ter a próxima
apresentação do Beni Zé Martins. Vai ter agora, hoje é dia 9, vai ter no último sábado do mês. Último sábado do mês. Dia 27 de julho, lá na Casa Kennedy. Opa! Lá na Casa Kennedy, nosso Clube da Viola, que você conhece. Eu adoro, Clube. Você Vai sabe tá lá. disso, né? E quando tem cerveja, melhor ainda, né? Nossa, muito mais. Aliás, é uma das coisas que a gente não divulga, mas tem que divulgar. Tem cerveja lá no Clube da Viola. É verdade, né? Tem que divulgar. Vá pra ouvir boa música. Tomar uma E cerveja. uma cerveja geladinha. E ajudar a Casa Kennedy também, né? Sim, prestigiar aquele trabalho Prestigiar. belíssimo lá, né? Aliás, é uma dos atestados aí que Itapetininga foi uma cidade maravilhosa, é a Casa Kennedy. Sem dúvida. Né? Uma das poucas nesse Brasilzão imenso que recebeu dinheiro do consulado norte-americano para construir. Tem aula de inglês até hoje lá. Além de teatro, música, museu, que é uma maravilha. É um orgulho. É um orgulho para Itapetininga, sem dúvida. Eu sou muito orgulhoso de hoje fazer parte da diretoria lá da Casa Kennedy. Vamos trazer a Dona Valquíria aqui, hein, Dona Valquíria? Se prepare. Se prepare, Dona Valquíria. Se for tratado que nem eu, ó, é refresco aqui, viu? Obrigado, meu irmão. Obrigado, ó. Sucesso sempre pra você. Conte comigo sempre. Você sabe que pode contar. Xé, sempre. É sempre. Beni Martins sempre também. Sempre que você precisar. É isso aí. Tá Maravilha, obrigado. Obrigado, irmão. Valeu. Um abraço. É isso, gente. Mais um episódio sensacional. Hoje, dia 9 de julho. E a gente falando sobre o querido Júlio Prestes. É isso. Uma das coisas que eu prego aqui, sempre vou pregar, que a gente valorize os nossos, valorize a nossa cidade, dê valor àqueles que merecem e principalmente a nossa querida terra natal, Itapetininga. Tá bom? Fiquem com Deus até terça-feira que vem, se Deus quiser. Xé Itapê em prosa. Eu falo xé, eu falo xé, 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 eu falo xé.